Designer, pega o teu cafezinho que hoje a gente vai analisar, discutir sobre o manual de marca das Olimpíadas, já que esse assunto tá em alta nas últimas semanas. E eu vou pedir uma coisa pra vocês, se vocês querem que eu traga mais vídeos como este aqui, se vocês gostarem dele, deixe aqui nos comentários que eu vou trazer mais vezes, porque esse é um formato que eu ainda estou testando por aqui. A gente já começa aqui a nossa discussão sobre a capa, eu achei uma capa bem legal, e já começa a trazer uma prévia da identidade visual. Isso é muito legal que vocês façam no manual de vocês, é trazer essa prévia e já ir mostrando a aplicação. Aqui ele dá uma breve introdução e eu achei muito legal que ele fala da importância desse manual de marca, que assim como no esporte, então ele faz essa conexão, a gente precisa ter algumas regras. E eu achei muito legal essa conexão em relação ao esporte ou nicho que a equipe de design fez aqui nessa introdução. Indo para essa página, a gente tem um sumário. Esse manual de marca tem incríveis 136 páginas, então tem muito conteúdo por aqui, muita coisa. Como é uma marca bem complexa, que envolve vários elementos, várias aplicações, eu acredito que é por esse motivo que o manual é bem grande também. A gente sabe que não é a realidade da maioria das identidades visuais que a gente desenvolve. Mas aqui eles estão trabalhando com o cenário ideal, então faz uma breve introdução sobre o conceito, também apresenta a missão, visão e valores da marca, algumas características da marca também e alguns elementos que vão vir ali mais a fundo nas próximas páginas do manual. Então ele vai contextualizando sobre o símbolo, fala da conexão dos anéis em relação a celebração, competição, todo esse conceito que a gente já conhece, né? Esse logotipo ele já vem de alguns anos, a gente já tem esse reconhecimento. Aqui a gente tem um símbolo das Olimpíadas aplicado nas suas cores originais, que é azul, amarelo, verde, vermelho e preto, em cima de um background que é branco. Então essa aplicação preferível, né? A aplicação principal desse símbolo. E a gente tem também as versões monocromáticas. É muito importante que a gente faça essas versões monocromáticas também quando a gente está apresentando uma identidade visual para o cliente, porque em algumas situações a gente sabe que a gente não consegue aplicar algumas cores em cima de backgrounds diferentes, então essa aplicação aqui ela é bem importante. Mostra também a construção, o espaçamento, toda a área de isolação, que a gente sabe que tem uma área que a gente não pode chegar muito próximo do símbolo, então ele traz essas orientações, isso na maioria dos manuais a gente já vê, por enquanto nenhuma novidade aqui. E aqui a gente tem o manual de como aplicar em cima do background, que foi uma questão que a gente discutiu. Ao posicionar o símbolo em cima de um background branco, a gente consegue aplicar as cores originais e um preto. Já no fundo preto, não é possível aplicar as cores originais e nem o preto, é claro, preto sobre preto não funciona. Apenas a versão branca. Isso porque todas as cores que ele mostra aqui na sequência são as cores que são utilizadas no símbolo, e por ser um símbolo que tem várias cores nele, essa aplicação de background, ela fica bastante limitada. Então aqui a gente vê as aplicações de branco em cima de cada cor de background. Aqui mostra alguns exemplos de como seria a aplicação disso. Que nem na primeira imagem ali a gente tem um background quase branco, né? Uma fotografia, na verdade. Então funciona muito bem essa aplicação das cores. Na segunda versão a gente já tem um BG um pouquinho mais cinza, mais escuro. Então ele sugere trazer a aplicação de preto por cima. E esse background totalmente escuro, ele sugere a aplicação do branco. Por que não colocar original? Porque lembrem que a gente tem um dos anéis que são pretos. E aqui uns exemplos do que não fazer, que é aplicar em cima de azul, ou o preto em cima de um background que já é escuro, ou branco em cima de um background claro. Aqui tem alguns guias do que não fazer com o símbolo, que é aplicar alguma cor nada a ver em cima do símbolo, aplicar drop shadow, modificar as cores, né, o posicionamento das cores, isso não pode ser feito, rotacionar, envolver outros objetos no meio, colocar imagem por cima, adicionar um modo de mesclagem de uma imagem em cima do símbolo, gradientes e não distorcer, que são algumas orientações básicas que a gente faz nos manuais de marca para que o nosso cliente saiba se orientar.
Aqui a gente tem um guia sobre as cores, traz os códigos, né? Código Pantone, hexadecimal, RGB e CMYK, que tá bem completo também. E também ele trouxe a sugestão das cores das medalhas, isso eu achei bem interessante. Porque, claro que a gente trabalha com um material diferente ali para as medalhas, que não é papel, mas da mesma forma ele trouxe colorações para as medalhas para que ao fazer, né, criar uma medalha, ela se aproxime o máximo possível desses tons que ele sugeriu aqui, que é esse tom de gold, silver e bronze, que ficaram muito legais e se você for perceber, eles são bem neutros. E a intenção foi justamente essa, trazer tons neutros, já que a versão principal, o símbolo das Olimpíadas, ele é bem colorido, traz cores bem vibrantes. Aqui a gente tem a extensão das cores. Isso é uma coisa que eu acho muito legal nos manuais de marca, não são todos que tem. Eu, quando faço algumas marcas, eu coloco, em outras não. Porque depende muito da necessidade, mas geralmente isso é feito para quando vai trabalhar com um site. E aí precisa dessas variações de cores para botões, por exemplo, um botão que está clicado e um botão que não foi clicado ainda, e vice-versa. Então ele coloca essas variações de cores para trazer um pouco de contraste nesses casos mais específicos. Mas é claro que você vai trabalhar com as cores principais, né? Usar essas cores apenas e nesses casos que tem uma necessidade. Aqui ele traz também combinações de cores, eu achei bem legal isso. É uma ideia que dá para aplicar em possíveis manuais de marca. Ele traz também a sugestão que a pessoa pode sim usar as cores nos fundos das imagens, desde que essa cor, a psicologia dessa cor, ela faça sentido. Então, se quer trazer algo mais vibrante, mais emocional, pode utilizar as cores nessas situações. Só que aí ele traz como sugestão, colocou essa cor, esse tom de azul da marca, colocar tudo branco por cima. Se vai usar o branco no fundo, aí usa aparência normal. Se vai usar as cores das medalhas, né, essas cores mais neutras, usar o preto por cima. Então não é para usar nenhuma outra cor por cima. Não é para combinar cores diferentes aqui com o fundo colorido. E também orienta a não usar nenhuma cor das extensões. Aqui eu achei legal que ele traz como exemplo como aplicar as cores, por exemplo, em um site, que não é para trazer as cores lado a lado. Essas cores mais vibrantes, que não fica uma combinação tão bacana olhando nesse contexto. Aqui ele traz como que foi desenvolvido o logotipo, então já vem aparecendo uma tipografia aqui, tem versão primária, uma versão secundária também, que é um pouco mais horizontal, e a gente sabe que isso, a área de isolação, isso tudo depende de como que ele vai aplicado, se é um espaço mais horizontal. Se é um espaço mais horizontal, a gente coloca as versões mais horizontais, se é um espaço vertical, mais vertical. E tem algumas variações, né? O canal de serviços, canal de transmissão. Então, eles simplesmente foram substituindo, mas trouxeram tudo dentro do mesmo padrão ali das Olimpíadas. Eu achei legal que ele trouxe uma orientação para não separar a tipografia do símbolo quando a gente está lidando com a mesma coluna. Então, aqui está na mesma linha, aqui na mesma coluna. Aqui na versão do que não fazer, por exemplo, tá com uma imagem no meio, tem uma quebra. Então, isso não pode. E aqui a mesma situação, então ele trouxe exemplos práticos também de como aplicar. Aqui tem mais duas versões, flexibilidade também, aqui também tem como aplicar, a mesma situação de antes. Aqui ele também mostra o logotipo do comitê e também a aplicação do preto e branco. Aqui outros exemplos do que não fazer quando aparece a tipografia também. Antes a gente viu apenas o símbolo, ele trouxe também com a tipografia, para a pessoa não reposicionar, não mexer, não alterar a fonte, enfim, tudo que a gente já conhece, não tem novidade nenhuma. Aqui são alguns adesivos, né? E agora ele vai vir com a tipografia. E a tipografia eu achei muito legal que ela foi desenvolvida, personalizada para as Olimpíadas. Só que aí a gente tem também os caracteres que são não latinos, né? Que a gente tem arábico, japonês, enfim, aqueles caracteres diferentes. E eles não fizeram esses caracteres nessa tipografia exclusiva. Então, ele sugere substituições. Por exemplo, no russo, para usar Bebas Neue. No chinês, para usar Noto Sans. Enfim, traz
essas sugestões eu achei bem legal também, para manter o mesmo padrão, mesmo com caracteres que não são latinos. Aqui ele trouxe algumas informações também das variações da fonte. Eu achei legal que eles fizeram algumas variações, fizeram regular, condensada, itálica. E também tem a versão serifada, então eles fizeram uma fonte personalizada também, essa versão Olympic, que é serifada. Eu achei muito legal, porque fica ótimo pra gente combinar e trabalhar melhor depois. E aí ele mostra as variações, também mostra com caracteres especiais. E essa página aqui eu achei genial, uma verdadeira aula de design que fala sobre o tracking, o kerning e o leading, que a gente sabe que é o espaçamento entre as letras e entre as linhas. E ele mostra exemplo do que não fazer e do que fazer. E inclusive tem até umas orientações com números para as pessoas seguirem de fato um padrão, então achei bem legal. Não é para deixar muito justo, nem muito separado, enfim, para ter um padrão e seguir uma lógica aqui nesses espaçamentos. Ele mostra também orientações de alinhamento de parágrafo, exemplos do que não fazer e do que fazer, então ele não deixa alinhar ao centro, ele tem algumas orientações aqui bem específicas. Aqui ele fala sobre um pouco da ênfase, não fazer aquelas colunas, né, para prejudicar a leitura, para melhorar, no caso, a leitura, e também a ênfase, não dar muita ênfase em todas as partes do texto. Tem orientações aqui que são bem minuciosas, como vocês podem perceber. Aqui tem algumas orientações de como aplicar a tipografia em cima das cores, combinação das tipografias também, que foram desenvolvidas justamente para essa identidade visual, então ele mostra como combiná-las. E eu achei genial essa parte, algumas aplicações. E aqui a gente já vem para outras aplicações, que são os patterns, as ilustrações que eles fizeram e desenvolveram. Então ele mostra como fazer a aplicação disso, como utilizar em outdoor, em qualquer material que for desenvolvido usando essas ilustrações e patterns. Achei bem legal, aqui não tem nenhuma novidade, né? Aqui fala sobre as fotografias, algumas orientações sobre fotografia. Essa parte eu acabo não entrando muito, porque não é muito da nossa área, então eu vou passar reto. Mas se vocês quiserem ver com calma também, tem umas orientações bem interessantes e bem legais. Aqui mostra também mais um pouco de como aplicar a marca por cima das fotografias. E aqui as ilustrações que foram desenvolvidas. Essa parte da ilustração também fala com detalhes sobre o conceito, como que elas foram desenvolvidas, como que elas são aplicadas. Inclusive, muitas dessas ilustrações, desses apoios, eles foram feitos justamente com a intenção de depois realizar infográficos. A gente sabe que esses dados da Olimpíada trazem infográficos bem interessantes, então eles fizeram toda essa identidade visual baseada também nessas aplicações. A aplicação digital, o que não fazer, e aqui tem os pictogramas, que são os bonequinhos que a gente tem com todos os esportes e ficaram todos impecáveis dentro do mesmo padrão. Vocês podem ver que tem um contraste de linhas mais espessas e linhas mais finas, e vocês conseguem ver uma consistência visual muito grande em todos esses ícones, esses pictogramas que foram desenvolvidos para cada modalidade. Aqui tem mais alguns pictogramas para outros momentos que não se referem necessariamente às modalidades esportivas, mas que também são bastante utilizados no caso dessa identidade visual. Tem muitos mesmo, é bem completo, também mostra como aplicar, como não aplicar na versão colorida, na versão preto e branco, traz toda essa orientação, alinhamentos, grids, aplicações, enfim, bem completo. E aqui traz a questão dos infográficos que eu comentei junto com vocês. Eu achei um manual de identidade visual extremamente completo e complexo também, ele precisa de fato ser bastante estudado. Passei aqui por cima com vocês para vocês terem uma noção de como ele foi desenvolvido, mas eu digo que esse manual de marca ele é uma verdadeira aula de design, traz muita informação importante que a gente aprende, na verdade, não só a aplicar a marca das Olimpíadas, mas aplicar outras identidades visuais para manter a consistência, que a gente sabe
que é o principal objetivo de uma identidade visual. Eu vou ficando por aqui, agora eu vou deixar na tela 2 vídeos para você continuar aprendendo design gráfico. Um beijo e até a próxima!